Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, turminha. Vamos começar então com o assunto do nosso podcast. Antes, alguns recadinhos aí para você, tá? Como eu sempre digo nos episódios do podcast, se você tá aprendendo a jogar poker agora e tá curtindo o podcast e tal, mas ainda não tá muito bem habituado com os termos do poker, ou se você tem aquele amigo que, putz, eu queria aprender a jogar, acho legal pra caramba o negócio das fichas, tal, das cartas, né? Vejo o pessoal ali na TV, nos programas, né? Queria aprender a jogar. Então, baixa o nosso e-book, né? Tá em marciomartins.com.br. Você vai lá, baixa gratuitamente o nosso e-book. Lá você vai aprender a jogar poker, você vai aprender os conceitos básicos, você vai aprender as terminologias básicas, né? Que não é difícil, é questão só de você se habituar com os termos, né? E também para se habituar com os termos e para aprender um pouco mais também é que a gente tem esse podcast deste que vos fala, né? E que colocamos conteúdo toda semana aqui neste canal. E para isso também que este meio serve, né? É mais uma forma de trazer o estudo do poker à tona, né? Tanto que o nome do podcast é esse. O podcast é um pouco mais... vai além um pouco da parte introdutória. O livro cobre bem a parte introdutória e o podcast vai um pouquinho além, vai já entrando um pouquinho ali nos conceitos um pouquinho mais avançados, né? Mas tudo caminhando de uma forma a ensinar quem não sabe jogar poker. Então, quem não sabe jogar poker tem nesses recursos, no e-book que preparamos e neste podcast que preparamos semanalmente, os recursos para começar a aprender a jogar poker e para desenvolver o gosto pelo estudo do poker, que é para isso que esse podcast serve, para a gente estudar o poker, tá certo? Então vamos começar com o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje, uma das técnicas que o jogador lucrativo tem que aprender a dominar muito bem, chama-se size bet. O que é size bet? Size bet é o tamanho da aposta. O nome já diz. Size, tamanho, bet, aposta. Size bet, tamanho da aposta. É através do estudo do size bet ou é através da análise do tamanho da aposta que nós conseguimos começar a aprender a identificar as possíveis mãos que aquele jogador pode ter naquela possível situação, naquela determinada situação. Por que isso? Porque o tamanho da aposta é aquilo que vai trazer uma noção para o adversário, ou seja, nós, né? Ou quando se quer induzir alguém ao erro no nosso adversário, é o que vai fazer com que a gente consiga ter uma ideia do que aquele cara tem na mão. Ou fazer o nosso adversário tentar achar que o que a gente tem na mão é o que a gente quer que ele ache. Na verdade, a gente tem um jogo muito melhor e quer esconder o jogo, mas quer induzir ele a achar que a gente tem um outro jogo, né? Ou induzir que a gente tenha um conjunto de mãos que não tem nada a ver com o conjunto de mãos com a mão que a gente tem, na verdade, né? Lembrando só que quando a gente fala mão são as duas cartas que estão na nossa mão, né? As duas cartas individuais que são dadas no começo do jogo e as cartas que se abrem na mesa são as cartas comunitárias, né? Sendo 3 no flop, 1 no turn e 1 no river. Esses são os nomes das streets, né? Das aberturas de cartas. Muito bem. Então vamos começar a entender como é que funciona esse negócio do tamanho das apostas, né? Quando a gente está estudando um torneio de pôquer, a gente nunca fala, o fulano apostou 5 mil fichas,
Você fala assim, pô, o fulano apostou 5.000 fichas enquanto, né? Mas como assim? Não entendi. É o seguinte, o torneio de pôquer, ele tem alteração de blinds, né? Os blinds não são fixos. Lembrando o que são blinds, né? Blinds são as apostas obrigatórias. Então, vamos lembrar que nós temos apostas obrigatórias durante um torneio de pôquer ou uma sessão de cash game. As apostas obrigatórias sempre vão existir. Num torneio, as apostas obrigatórias elas mudam conforme se passa o tempo. Então, por exemplo, geralmente se fala, você olha um folder, né, uma propaganda de um torneio de pôquer, está lá escrito blinds 25/20. O que significa? Significa que antes do intervalo principal, os blinds vão mudar a cada 25 minutos. Depois do intervalo principal, os blinds vão mudar a cada 20 minutos. Né? Então o jogo fica mais rápido, mais dinâmico. Muito bem. Então, blinds são apostas obrigatórias e em um torneio os blinds mudam em X minutos. Depende do torneio, depende da estrutura do torneio. Bom, então, como os blinds mudam com o tempo, eu não posso falar assim, o fulano botou uma aposta de 5.000. Porque 5.000 quando? Quando os blinds estavam baixos ou quando os blinds estavam altos? Então, entenda o seguinte. Quando você está, por exemplo, com o blind está 100, né? Vamos supor que o small blind é 50 e o big blind paga 100. Aí você fala, pô, o cara fez uma aposta de 5.000. Cara, uma aposta de 5.000, quando o blind está 100, são 50 blinds, entendeu? Divide-se 5.000 por 100, que é o valor do blind. 5.000 é o valor da aposta, dividido por 100, que é o blind, dá 50. É a quantidade de blinds que esse cara apostou. Então, numa aposta só, ele colocou 50 blinds na mesa. Cara, é muita coisa. Tá? 50 blinds é um número muito grande de blinds. Agora, vamos supor que você fala assim, o cara fez uma aposta de 5.000. Quanto era o blind? Era 1.000. Cara, são 5 blinds. Percebe? Então, se a aposta obrigatória do blind era 500 para o small blind e 1.000 para o big blind, e aí um cara lá no meio da mesa aposta 5.000, ele apostou 5 big blinds. É diferente de você apostar 50 big blinds, como seria 5.000 no começo do torneio quando o blind está 100. Perceberam a diferença? Então, por isso que a gente, quando está narrando alguma mão, ou quando está fazendo o estudo de um torneio, você não pode analisar o valor fixo, porque o valor num torneio de pôquer, o valor das fichas muda. Conforme os blinds vão subindo, aquele tanto de ficha que você tem já não vale mais. Já não vale mais tanta ficha. Né? Então vamos supor que você comece o torneio com 20.000 fichas. O torneio geralmente começa blind 50 a 100, ou seja, o small blind coloca 50, o big blind coloca 100. Se você começa com 20.000 fichas, você está começando com 200 blinds de ficha. Se você continuar com 20.000 fichas, quando o blind estiver 500.000, 500 no small blind e 1.000 no big blind, você vai ter 20 big blinds. Você vai ter 20 blinds, você não vai ter mais 200. Percebe? Então, se o tamanho do blind aumentou em 10 vezes, o seu stack fixo diminuiu em 10 vezes também. Perdão. Então, o valor das fichas é inversamente proporcional ao valor do big blind, ao valor dos blinds. Então, conforme os blinds aumentam, o valor das suas fichas diminui. Por isso que você tem que ir aumentando a quantidade de fichas conforme vai se passando o torneio. Ok? Beleza. Entendido isso, então vamos supor o seguinte. Um cidadão pega um par de ás na mão. O par de ás é o melhor jogo possível antes de abrir as cartas comunitárias na mesa. Então, cada um recebe a sua carta. O cara olha lá, par de ás. Aí o que ele faz? Sei lá, aposta 10 big blinds com o par de ás.
Aí todo mundo fala, caramba, é muita coisa. É muita coisa. Eu não vou jogar porque ele deve ter uma mão muito forte. Aí o outro fala, não, eu vou jogar porque eu acho que ele tá blefando. Então existem interpretações diferentes para a mesma quantidade de fichas. Agora imagina se em vez de 10 Big Blinds ele colocasse 50 Big Blinds. Ninguém ia jogar. A não ser que o cara tivesse um outro Ás ou um Rei, por exemplo, um par de Rei. Aí o cara ia all in, ele ia ser obrigado a dar call, porque a quantidade de fichas que ia sobrar para ele ia ser muito pouca, então não ia compensar para ele desistir de uma ação deixando poucas fichas para trás. Ele ia dar call no all-in do outro cidadão, e aí o salseiro estava feito, né? Mas veja que, olha só, uma outra maneira de jogar esse Ás. Imagina que o cara coloca 3 Big Blinds. Cara, 3 Big Blinds é um tamanho de aposta que a maioria das pessoas paga. Então, quando você tá com Ás, tem gente que não gosta de ficar fazendo malabarismo com Ás, fala que pode bater alguma coisa nas streets e aí eu vou perder com Ás. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é ter desapego com as cartas, né? Cara, se pintou uma situação lá favorável, você tá com Ás, aliás, desfavorável, você tá lá com Ás, aí sai no flop 7, 8 e 9, e aí você dá check que o cara aposta bastante, põe lá 10 Big Blinds, 15 Big Blinds, cara, muito provavelmente aquele cara tem 10 valete, né? Ou alguma coisa que ele fez uma seguida, né? É complicado, você não pode ter apego às cartas. Tem uma situação desfavorável para você, você tá com carta boa e você tá vendo que a coisa tá fedendo, cara, não se sinta envergonhado em foldar o seu par alto, né? Então a gente tem que praticar esse desapego. Agora imagine só que eu vou lá voltando ao exemplo anterior, que eu coloco 3 Big Blinds. É o tipo de aposta que todo mundo paga. E aí batem cartas lá aleatórias, uma longe da outra, tal, sem sequência. E aí o cara começa a querer te blefar e você vai lá e paga a aposta dele. Aí o cara faz outra aposta, você vai lá e paga a aposta dele. Quando chega no final, o cara lá mostra que ele tinha feito um par e você mostra o Ás. Né? Então assim, ou o cara mostra que ele não tinha nada e você com Ás. Puxa todas as fichas. Então, o que você acabou fazendo? Através do seu size bet, ou seja, através da quantidade de fichas que você apostou naquele spot, naquela mão, você conseguiu induzir o jogador ao erro. Você conseguiu fazer com que ele achasse que você tinha um certo conjunto de mãos, quando na verdade você tinha um par de ás. E o par de ás não estava dentro desse conjunto. Porque o cara pode pensar, se for um jogador agressivo, ele vai falar, se fosse eu com par de ás, colocaria um monte de ficha aí. É por isso que eu ganhei as fichas de você. Porque eu não pensei como você. Eu fiz você pensar que estava no controle, mas na verdade quem estava controlando a situação era eu. Então, através do size bet, ou seja, através da quantidade de fichas que eu coloco numa aposta, eu consigo induzir ou não um jogador adversário fazer aquilo que eu quero que ele faça. Que ele ou pague a minha aposta ou fold, ou desista daquela mão. Então, por exemplo, eu vejo que, falando de roubo de blinds que eu falei em alguns episódios passados, eu vejo que eu tô no botão e aí todo mundo fold, 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 fold. Quando chega na minha vez só tem eu, o small blind e o big blind para falar. Aí eu pego e coloco lá 15 big blinds de aposta. Caramba, é uma aposta muito grande. O small blind folda e o big blind folda. Ou seja, eu usei duas situações, que é posição, que eu falei no episódio passado, e o tamanho da aposta. Então, pela minha posição eu tinha vantagem, porque só tinham mais dois na minha frente para falar, que eram apostas obrigatórias.
E pelo tamanho da minha aposta, eu amedrontei esses blinds que, lógico, falaram, eu não vou querer arriscar, eu sou obrigado a pagar, mas, enfim, eu abro mão para não ter que gastar mais ficha aqui. Então, acaba que, juntando posição e tamanho de aposta, a gente consegue induzir os nossos adversários a agirem da forma que a gente quer. Ok? Bom, eu vou falar também de um segundo tipo de aposta que também depende muito do size bet, né? A gente chama de continuation bet. Por que eu vou falar de continuation bet? Porque ela é uma forma de você conseguir, às vezes, fichas sem ter muito esforço. Porque, veja bem, olha que interessante. Existe uma relação que, mais ou menos, entre 10 mãos que você vê abrir o flop, existe uma matemática mais ou menos assim. 3 mãos eu acerto, 3 mãos o meu adversário acerta e 4 mãos ninguém acerta. Então, olha só, eu tenho 70% de chance de estar ganhando esse pote, porque eu tenho 30% que realmente eu acertei e estou ganhando, e 40% que nenhum dos dois acertou, nem eu, nem o meu adversário. Ok? Então, nesses 70%, eu posso fazer algumas manobras usando continuation bet. Então, o que é a continuation bet? É quando eu aposto, eu aumento a aposta pré-flop, ou seja, antes de abrirem as cartas comunitárias. Aí o meu adversário paga a minha aposta, abre-se o flop, aí o meu adversário dá um check. E é lógico que eu tenho que estar em posição, lembrem-se, não jogue muito fora de posição, porque a posição ajuda. Ouçam o episódio 7 do nosso podcast. E aí ele dá check, eu pego e como eu fui o cara que subi a aposta antes do flop e o meu adversário pagou, quando ele dá check, eu posso fazer um movimento que se chama continuation bet, que é a aposta de continuação. Como eu apostei, eu abri, que a gente fala, como eu abri pré-flop, antes de abrir o flop, abre o flop, meu adversário checa, eu estando em posição, eu aposto novamente, e aí eu aposto, por exemplo, aí a gente já não conta tanto em blinds, a gente conta pelo tamanho do pote. Então, por exemplo, eu aposto metade do pote. Eu aposto metade do pote, o cara fica com medo, não acertou nada, e ele folda, e a gente puxa a mão, sem nem saber que carta que tinha. Tá? Não precisa, nesse aspecto, as cartas não entram muito nessa matemática, ok? Mesmo porque se você tem um jogo, você não quer que o adversário fold, você quer que ele vá pagando até o final para você conseguir extrair mais fichas. Inclusive, a grande habilidade de um bom jogador de pôquer é saber extrair muitas fichas dos seus adversários. Então, continuation bet é a aposta que você faz quando você faz uma abertura pré-flop, ou seja, está vindo o blind, você vai lá e aposta mais, você aumenta a aposta do blind. Ou alguém aumenta a aposta do blind, você vai lá e reaumenta, você faz um tribet. Então, naquele momento, você é o dono da aposta, você é o dono da mesa, você tem a aposta mais alta e os outros vão lá e pagam ou não. E aí, se o teu adversário paga, se a outra pessoa paga, abre o flop. Se abrir o flop, ela check. Se você der uma continuation bet, ou seja, se você reapostar, né, se você apostar naquela mão, você está fazendo uma continuation bet. Você está dando continuidade à sua pressão por fichas que você fez antes do flop. Então perceba que se você fizer uma continuation bet muito baixinha, vai demonstrar mais medo do que força. Vai demonstrar mais fraqueza do que força. Então, geralmente, o teu adversário vai dar check, você vai fazer uma apostinha pequenininha, ele vai falar, esse valor eu pago, eu não acertei nada, mas eu tô com carta boa aqui, eu quero ver o que vira a próxima. E aí a próxima pode virar e pode ser melhor para ele e você acaba perdendo as fichas.
né? Então você tem que fazer um size bet para uma continuation bet de um tamanho que seja não tão perigoso se o teu adversário pagar a tua aposta e não tão pequeno que ele se sinta encorajado a pagar a sua aposta nessas situações de roubo de blind ou nessas situações em que ninguém acertou nada. Porque nas situações que você acerta, você vai fazer um bet um pouco mais baixinho, uma aposta um pouco mais baixinha, para induzir ele a pagar. Porque, afinal de contas, você tem a melhor mão. Ou você acha que tem a melhor mão. Tá bom? Então, fazendo essas análises de tamanho da aposta, indução ao erro, o teu adversário tentando induzir você ao erro através do tamanho da aposta dele. Então, abre lá, vai check, flop, turn, river. E aí chega no final de um river, o cara solta uma paçocada, solta uma aposta gigante. Você fica com medo de pagar. Você fala, pô, ele deve estar segurando valor até agora. Ele deve estar com algum valor na mão e eu devo estar perdendo essa mão e você folda. E muitas vezes é blefe. Muitas vezes o cara não tem nada, mas ele se aproveita da posição para chegar na última street do jogo e soltar aquela pamonha e você ficar amedrontado, né? Da mesma forma, também é uma forma de ele fazer isso para te induzir a pensar desse jeito, que é o tal do metagame, né? É o que ele acha que eu acho que ele está pensando. Então é aquele jogo mental. Então eu posso fazer uma aposta alta para que o meu adversário ache que eu estou blefando, vai lá e paga, e aí eu tô ganhando e puxo um montão de ficha. Então essa é a arte, a traquitana, a malemolência, o poker art, né? Você induzir o teu adversário ao erro, né? Ontem eu fui jogar um torneio bem legal num clube aqui de São Paulo e assim, teve uma mão que eu fui induzido a erro, e teve outra que eu induzi a erro. Eu tinha uma trinca de 3 e bateu um ás, e aí eu fiquei só... O cara apostava, eu ia lá e pagava. O cara apostava, eu ia lá e pagava. Na última ele deu check, eu apostei, ele foi lá e meteu uma paçocona, eu fui lá e fui ao in, e ele pagou o meu all-in achando que era blefe, e eu tinha uma trinca, e ele tinha 2 pares, acho que era ás e 6, se não me engano. Então, assim, e numa outra jogada foi parecido, eu tinha um par de ás, trinquei o ás e o rapaz fez sequência e ficou dando call nas minhas apostas lá, e quando eu fui ver ele tinha feito sequência. Tudo bem que ele fez sequência na última carta, mas enfim, nós não estamos aqui para falar de paradinhas, estamos aqui para falar de conceitos. Então, o conceito de size bet é muito importante para você entender o que o teu adversário está querendo dizer com aquela aposta. Então, assim, ele apostou muito forte, então ele tem um range de mãos, um conjunto de mãos possíveis que está na parte mais alta do baralho, ou seja, acima de 10, acima de valete, acima de dama, acima de rei. Então, assim, ele pode ter combinações de cartas altas, ele pode ter pares altos. Da mesma forma que se ele faz uma aposta muito baixinha, induz você a pensar, ou simplesmente ele dá call numa aposta, induz você a pensar que ele esteja num conjunto de mãos mais para baixo. Então, por exemplo, 4 e 5 naipado, ou um par de 6, um par de 5, alguma coisa nessa região, né? Um 9 e 10 até, uma coisa um pouquinho mais, só que nem tanto. E aí o conceito é esse, né? O tamanho da aposta indicando uma provável região onde o seu adversário possa ter as mãos dele. E aí, dependendo das outras apostas e do tamanho das outras apostas, você vai saber estreitar esse range de mãos, esse conjunto de mãos que ele possa ter, e chegar a um conjunto limitado que é a sua área de atuação ali. Você diminui isso para 3 ou 4 mãos e fala, bom, eu acho que ele tem ou essa mão, ou essa, ou essa. E aí você toma a sua ação de acordo com isso. Tá bom, turma? Então é isso.
Hoje falamos sobre size bet, tamanho da aposta, definindo o conjunto de mãos percebido, né, que a gente chama de range percebido do nosso adversário. Tá bom, galera? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso podcast para receber todos os episódios. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é MM Poker. Se inscreva na nossa página do Facebook, que é o Márcio Martins Poker. Se inscreva no nosso Instagram, que é mmpokerev. E os links estão aqui embaixo na descrição do podcast. E se você estiver assistindo pelo YouTube, estão na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. O nosso podcast, graças a você, está crescendo bastante. Eu só tenho a agradecer a audiência de todos aí. E eu espero colocar mais conteúdo com mais frequência, com mais qualidade sempre. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.